O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. E já que o Fux estava no modo acabou o parquinho, por que não esfregar na cara dos magnânimos o comportamento inadequado dos ministros que querem julgar Bolsonaro por falas e sim algumas bravatas, mas esquecem que são juízes midiáticos que falam um monte de abobrinha de cunho político e não são julgados por crime de responsabilidade, já que a lei os impede? Com efeito, diferentemente de nós, juízes, que devemos nos abster de declarações públicas frequentes, notadamente as de cunho político, haja visto o nosso dever constitucional de preservar a independência e a imparcialidade das instituições que integramos, os agentes políticos, diferentemente, e os agentes públicos eleitos, devem, por natureza, engajar-se no debate público. Esse debate essencial para a democracia ocorre muitas vezes por discursos inflamados e irrefletidos, porquanto o mandatário político é instado a manifestar-se com enorme frequência sobre temas de variada sorte. O risco de declarações infelizes, declarações ofensivas é permanente, mas essas declarações devem ser depuradas também pelo filtro democrático, à luz do escrutínio dos eleitores. Caso declarações dessa natureza pudessem ser consideradas atentados às instituições democráticas, haveria inequívoco efeito inibidor sobre o debate público, inibindo a assertividade, inibindo o engajamento que a sociedade espera de seus mandatários, de modo a compreender, em última análise, o próprio funcionamento da democracia. E aqui um ponto muito importante. O Fux citou algumas vezes o Pacto de São José da Costa Rica e deixa claro que estão ocorrendo violações de direitos humanos e garantias fundamentais nesse julgamento. E isso é grave, por um bom motivo. O que consta da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica, que no artigo 8º, sobre as garantias judiciais, ele é preciso. No artigo 8º, 1c, toda pessoa tem o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal. A linha C, concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação da sua defesa. O mesmo regramento encontra-se no Pacto Internacional sobre Direitos Civis, onde ali se destaca que toda pessoa acusada tem o direito de plena igualdade e de diversas garantias, dentre as quais destaca a linha P do artigo 3º, de dispor de tempo e dos meios necessários à preparação da sua defesa. Essa foi a ratio, no ano de 2009, da súmula vinculante número 14. É direito do defensor, o interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado pelo órgão de competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A consolidação jurisprudencial da Suprema Corte, ela provocou, inclusive, uma modificação no artigo 7º, inciso 19º do Estatuto da Advocacia. E foi à luz do Estatuto da Advocacia que o nosso perene decano, ministro Celso de Mello, na reclamação 37848, destacou: não se diga por absolutamente inaceitável, considerada a própria declaração constitucional de que a pessoa sob persecução penal, ou em juízo ou fora dele, mostrar-se-ia destituída de direitos e garantias. Esta Corte jamais poderia legitimar tal entendimento, pois a razão de ser no sistema de liberdades públicas vincula-se, em sua vocação protetiva, a amparar o cidadão contra eventuais excessos emanados do aparelho estatal. Pois é. Quem é que foi sancionado por violações dos direitos humanos? Alexandre. Quem é que estava assistindo o julgamento e comentando lá no Twitter? O assessor do Trump. E aí vem a CNN nos contar que ministros avaliam que Fux expôs colegas a ataques e sanções e afirmam que ele jogou os pares aos leões. Porque, ao desmontar a denúncia oferecida, os votos do Dino e do Alexandre, e os que ainda estão por vir, que a gente sabe que provavelmente vão ser tudo igual,
Fux está dizendo aos Estados Unidos que sim, o processo é persecutório, com violações de garantias fundamentais, com violações de direitos humanos, com cerceamento de defesa num julgamento sem provas e cheio de teses, julgado pela vítima, pelo advogado do Lula e pelo amigo e ex-ministro do Lula. Então eu entendo a posição dos ministros. Dizer o óbvio deixou tudo meio chato, né? E enquanto tudo isso acontecia, a mídia ainda noticiou que a família do Alexandre comprou no final de agosto, esses dias atrás, uma mansão de 12 milhões de reais pagos à vista. Notinha sob notinha. Claro que imóveis de luxo são bons investimentos, mas eu fiquei pensando se não rolou um medinho de bloqueio bancário dos familiares e das empresas. Aí, sei lá, relocou em algo que não dava para o banco congelar após a Magnitsky. Mas é óbvio que isso é só um achismo meu, totalmente vozes da minha cabeça. Enfim, os demais ministros ficaram com tanta raiva, até por não terem o direito de interromper o voto e terem que assistir às narrativas sendo desmontadas sem poderem fazer piu, que a Daniela Lima, conhecida por falar diretamente com os ministros da corte, relatou que havia meio que um combinado de não olharem para o ministro Fux. Ela disse que era por incredulidade, mas quando a gente fica com vergonha, a gente geralmente não sustenta o olhar também. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.